capítulo 8. Leremos do verso 31 até o capítulo 9, versículo 1. Diz a palavra do Senhor. Então começou ele a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, fosse rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, fosse morto e que depois de 3 dias ressuscitasse. E isso ele expunha claramente. Mas Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo. Jesus, porém, voltou-se e, fitando os seus discípulos, repreendeu a Pedro e disse: Arreda, Satanás, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim das coisas dos homens. Então, convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, disse-lhes: Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por causa de mim e do evangelho, salva-la. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que daria um homem em troca de sua alma? Porque qualquer que nesta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória de seu Pai com os seus santos anjos. Dizia-lhes ainda: Em verdade vos afirmo que, dos que aqui se encontram, alguns há que de maneira nenhuma passarão pela morte, até que vejam ter chegado com poder o reino de Deus. Amém. Vamos orar, irmãos? Senhor, nos curvamos diante de Ti, da Tua sabedoria. Suplicamos, meu Deus, que o Senhor fale à sua igreja nessa ocasião. O Teu povo precisa ouvir a Tua voz, precisa ouvir a exposição das Escrituras mais do que qualquer coisa. Mais do que tudo nesta semana, essa é a maior necessidade do Teu povo. Ouvir a Tua voz, bradar no arraial, no meio da congregação, falando-nos poderosamente claramente. Ó Senhor, expõe a Tua sabedoria ao Teu povo nessa noite por meio das Escrituras. E que nós sejamos abençoados pela exposição da palavra, é isso que nós choramos. Bendito Deus. Em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, irmãos. Meus irmãos, depois de termos observado no último sermão a confissão de Pedro, frente à pergunta de Jesus sobre o que diziam a seu respeito e também o que os discípulos diziam a respeito de Jesus, nesta passagem que nós temos em tela hoje, nós temos uma progressão de tudo aquilo. Nós temos o momento em que Jesus começa a fazer uma exposição mais clara a respeito da sua morte, da sua paixão. Isso começa exatamente no meio do Evangelho de Marcos. Jesus até então não tinha falado tão claramente a respeito de sua morte, e nós vamos ver por que isso foi tão chocante para Pedro e por que isso foi tão chocante para os discípulos. Porque isso incomodou tanto Pedro a ponto de ele apartar-se com Cristo do grupo e repreendê-lo. Pelo que lemos no texto, os discípulos estavam de acordo com a reprovação de Pedro. Eles concordavam com o fato de Pedro dizer a Cristo que não falasse esse tipo de coisa, porque não tinha cabimento alguém que era o Messias falar a respeito de sofrimento e morte. Nós vamos entender por que isso tudo acontece. Então, nessa passagem, nós temos diante de nós o entendimento deturpado de Pedro acerca de Jesus, acerca do seu messiado. Está completamente errado no que tange a vinda do Messias e a missão do Messias. Ora, nos lembremos, irmãos, que na semana passada Pedro tinha acabado de dizer que ele era o Cristo. Pedro disse: Tu és o Messias de Deus. E Jesus disse a Pedro: Não diga nada. Não espalhem isso. Por que Jesus faz isso? Porque Pedro não compreendia completamente o que estava dizendo. A concepção de Pedro acerca do que era o Messias ou de quem era Cristo era uma concepção diabólica.
Forte isso, né? Mas diabólica, pastor. Ele disse que ele era o Cristo. Nós vamos entender que por trás de uma afirmação verbal, ou mesmo escrita, muitas vezes há um pressuposto, há uma quantidade de ideias a respeito daquilo que se diz, que não corresponde ao que foi dito completamente. Alguém pode dizer algo correto e claro, mas na sua mente a compreensão do que disse ainda é deturpada, errada, falha ou até diabólica. Você não vai ver aqui Pedro dizendo assim: está repreendido essa sua fala. Assim como nós falamos no Nordeste, você não está ouvindo. Mas é isso que Pedro faz. Ele reprova. A mesma palavra que Jesus usa para repreender um demônio é agora a palavra que Pedro está dizendo ao seu Salvador. Já pensou? Neste sermão, nós iremos observar que nem sempre a confissão ortodoxa, o que é ortodoxia, é a correta crença, a correta fé nas doutrinas. Nem sempre a confissão ortodoxa corresponde à fidelidade do coração, à verdade de Deus. As palavras, irmãos, proferidas pela língua, ainda que verdadeiras, podem não reverberar o que o coração crê verdadeiramente. Isso muda muita coisa no nosso entendimento do Evangelho, meus irmãos. Muda muita coisa. Porque é fácil dizermos assim: se crermos no coração e confessarmos com a boca que Jesus é o Senhor, somos salvos. Mas isso não é algo automático. Essa crença do coração com a confissão da boca deve estar em harmonia com o que Deus realmente revelou nas Escrituras. Por isso deve ser uma obra genuína do Espírito Santo. Pode ocorrer engano ou mesmo deficiência de entendimento sobre o Evangelho, ainda que o que seja dito sobre o Evangelho seja verdadeiro. Lembremos da cura do cego. E viu os homens como árvores, e só depois a sua visão foi completamente restaurada. É isso que Jesus está mostrando. É isso que Marcos está mostrando. Pedro ainda não vê claramente. Os discípulos ainda não veem claramente. Mesmo depois de terem testemunhado tantos milagres, tanta sabedoria, tantos momentos a sós com Jesus, eles ainda não veem claramente. E a sua ideia sobre Jesus está completamente equivocada. Lembremos também do que temos visto sobre como Marcos tem mostrado o trabalho de Jesus, ensinando gradativamente aos seus discípulos e de modo confrontador. Então, irmãos, nesta porção veremos o verdadeiro ensino sobre a obra do Messias e como o Messias sofrerá, como ele morrerá. E o que é que isso tem a ver com a nossa vida diária cristã hoje? Tem tudo a ver. É isso que Jesus vai ensinar do verso 34 até o verso 38. A nossa relação com a crucificação, a nossa relação com a morte. Dietrich Bonhoeffer escreveu um livro clássico chamado O Custo do Discipulado, que em português está traduzido como discipulado apenas. Ele morreu na Segunda Guerra Mundial, talvez muitas pessoas aqui conheçam a história de Bonhoeffer. Há um filme que vocês podem achar tranquilamente no YouTube e assistir sobre a vida de Bonhoeffer. Ele diz nesse livro o seguinte, exatamente a respeito desse texto de Marcos. Abre aspas, ele diz o seguinte: o chamado ao discipulado está aqui, no contexto do anúncio da paixão de Jesus. Jesus está para sofrer e ser rejeitado. É esse o imperativo da promessa de Deus, para que se cumpram as Escrituras. Paixão e rejeição não são a mesma coisa, diz Bonhoeffer. Jesus podia ser o Cristo festejado ainda na paixão. Em sua paixão poderiam concentrar-se toda a piedade e admiração do mundo. A paixão, como acontecimento trágico, poderia ainda ter valor próprio, honra e dignidade própria. Jesus, porém, é o Cordeiro, Jesus, porém, é o Cristo rejeitado na paixão. A rejeição tira da paixão toda dignidade e honra. Ela deve ser sofrimento sem honra. Paixão e rejeição. Eis, em resumo, a definição da cruz de Jesus. Ser crucificado é sinônimo de sofrer e morrer rejeitado, repudiado,
por força da necessidade divina. Marcos está nos mostrando aqui como Cristo é rejeitado. E como isso tem a ver conosco, irmãos? Isso tem muito a ver conosco. A fala de Bonhoeffer aqui é um retrato claro do que Marcos está nos mostrando. Quando nós lemos então o texto, no versículo 31, o Evangelho nos diz o seguinte: então começou ele a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem, o que é que diz agora? Sofresse muitas coisas. Isso era absolutamente novo. É a primeira vez que Jesus começa a falar dessas coisas. Absolutamente novo. Jesus estava ensinando por meio de parábolas, ensinando sobre o reino, ensinando sobre o coração dos discípulos, ensinando sobre a falta de fé deles em meio a circunstâncias difíceis, mas Jesus ainda não tinha falado claramente, como diz o verso 32, sobre esses fatores. E Marcos abre essa seção dizendo exatamente isso. Jesus começa falando da sua missão. E a missão de Jesus é sofrer, ser rejeitado e morrer. Essa é uma afirmação, irmãos, contrária ao que os judeus esperavam de um líder messiânico. O que é que os judeus esperavam do Messias? Um guerreiro, como Josué. Um guerreiro real, como Davi. Um grande desbravador. Os judeus esperavam um conquistador que libertasse o povo de Deus do poder de Roma. A fala de Jesus demonstra fraqueza, entende? Como assim morrer? Sofrer na mão dos anciãos, dos escribas, dos sacerdotes? Puxa, é bronca. Você diz que é o Messias e diz que vai sofrer e não vai fazer nada. Vai morrer, eles vão lhe matar. Puxa, isso não pode não. Isso não pode não. Irmãos, isso soa muito estranho para Pedro. Isso soa muito espantoso para os discípulos. O sentido do Messias de Jesus para eles cai por terra aqui. Porque na cabeça deles é, como assim? Não é o que todo judeu acredita sobre o Messias? Todo esse tempo estamos contigo e agora tu estás dizendo que morrerás em fraqueza? Não. E Pedro começa a repreender Jesus, como se uma força maligna estivesse guiando Jesus a falar tal coisa. Meus irmãos, o sentido da vida e missão não é sobre a vitória e sobre o sucesso, mas o sentido da vida e da missão, tanto de Jesus como da igreja, é sobre rejeição, sofrimento e morte. Esse é o sentido da vida e da missão. O grande chamado de Deus para a igreja é para que ela morra. Esse é o grande chamado de Deus para a igreja. A igreja precisa aprender a morrer. Mas veja só, o texto diz, no verso 31, fosse rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, fosse morto e que depois de 3 dias ressuscitasse. Temos aqui informações importantes para a compreensão do ensino de Jesus. Primeiro, nós precisamos entender o que era o sinédrio judaico. O sinédrio judaico era composto exatamente por esses 3 grupos. Os principais sacerdotes, os escribas, não é? Esses eram os que estariam ali chefiando o povo, os anciãos, os sacerdotes e os mestres da lei, que eram os escribas. Eles representavam os 3 ofícios do Antigo Testamento. Os anciãos eram representantes do reinado no Antigo Testamento, da monarquia, porque era esse grupo, o sinédrio, que governava realmente o povo judeu. Os príncipes sacerdotes representavam a classe sacerdotal e os mestres da lei, os escribas, por conhecerem a lei, por transmitirem a lei por meio das cópias. Eles eram peritos nos escritos judaicos. Eles representavam os profetas. Eles representavam aqui os 3 ofícios do Antigo Testamento, que se cumprem cabalmente em Jesus. Jesus é o verdadeiro e sumo sacerdote perfeito. Jesus é o profeta absoluto. Jesus é o rei absoluto. Os anciãos julgavam as demandas do povo, os sacerdotes eram responsáveis pelo culto e os mestres da lei pelo ensino, pela transmissão da lei. Temos aqui
algo extraordinário que Marcos está contando. Na verdade, lembremos que quem está contando isso, quem é? Pedro. Pedro. E ele está falando de um episódio com ele, não é? Ele está contando sobre um episódio com ele. Ninguém melhor para falar do que aconteceu do que a própria pessoa que viveu. Então ele está mostrando um episódio que o envolve aqui. Então no verso 32 nós lemos o seguinte: e isto ele expunha claramente, a palavra claramente aqui significa objetivamente, intencionalmente. Mas Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo. Ô, São Pedro. Pedro. Meus irmãos, a partir daqui Jesus começa a falar de um modo mais duro com Pedro, nesse texto. Pedro corrige Jesus porque Pedro tinha um estereótipo, uma imagem que não correspondia ao que realmente era a missão do Messias. Na cabeça de Pedro, o Messias era uma figura triunfante, era o imaginário judaico. Ele vem e ele vai acabar com tudo. Ele vai acabar com toda essa malignidade. Ele vai acabar com a opressão que nós vivemos na mão dos romanos. Ele vai vir solucionar todos os problemas do povo judeu. Por isso Pedro começa a agir dessa forma com Jesus. E Jesus considera a fala de Pedro diabólica, porque a fala de Pedro era para impedir o cumprimento do plano redentor de Deus para a humanidade. Não era Jesus que estava falando movido pelo diabo, era Pedro. Era Pedro. O diabo estava usando a mente, a fala de Pedro, para confundir todos os que estavam ali. E Jesus mostra onde realmente o diabo estava. Jesus estava dizendo: o diabo não está na minha fala, Pedro, o diabo está na sua. Para trás de mim, Satanás. Veja só o que diz o texto. Verso 33. Arreda, Satanás, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim da dos homens. Satanás empreende a mesma tentação a Adão. Mais uma vez ele está tentando impedir Jesus de chegar na cruz. Irmãos, observemos que no versículo de número 33, Jesus, diz o texto, voltou-se e fez o quê? Fitando os seus discípulos. Porque Jesus olha, ele fita, viu? Ele não passa a olhar pelos discípulos, ele encara os discípulos. Porque a opinião dos discípulos é a mesma de Pedro. Todos eles eram judeus, todos eles tinham aquela ideia errada a respeito de Jesus. E você, cristão? Você esperava essa minha pergunta, né? E você, cristão? Você precisa corrigir a sua expectativa sobre Cristo? Precisa? Assim como Pedro e os discípulos, somos tentados a moldar Jesus conforme os nossos desejos, o nosso imaginário. Um Cristo montado na nossa mente, que não é o Cristo revelado nas Escrituras, é um Cristo diabólico. Por mais bonzinho que você o desenhe, não é o Cristo de Deus. Não é o Cristo que foi revelado na Escritura Sagrada. Um Cristo que resolve problemas imediatos. Era o que Pedro queria, era o que os judeus queriam. Um Cristo que traz sucesso visível ou conforto constante. O próprio Senhor ensina que sua missão passa pelo sofrimento antes da glória. Isso nos chama, irmãos, a abandonar uma fé que é baseada em expectativas triunfalistas. A Escritura está nos convocando a abraçarmos uma fé que corresponde ao Cristo bíblico, cuja vitória se dá na cruz, na morte, no sofrimento, no abandono, na rejeição. Uma espiritualidade madura vai reconhecer que seguir a Jesus não é aderir a um projeto de sucesso humano. Ser cristão não é um projeto de ascensão para o sucesso humano. Muitas vezes, na maioria delas, envolve renúncia, dor e dependência de Deus. Você está assim, vivendo isso? Dor, constante renúncia, aperto,
É isso que Jesus prometeu. Essa é a boa nova. Foi isso que Jesus prometeu. Foi isso. Você entende que esse cristianismo ralo, insosso, fraco do nosso tempo, em que o sucesso da vida cristã está na ascensão social, no sucesso diante dos homens, no reconhecimento perante a sociedade, já era vivido pelos apóstolos. Eles almejavam a vida de um Cristo que fizesse isso pelo povo judeu. Irmãos, e o nosso povo, o nosso tempo, a nossa cultura espera a mesma coisa. A mesma coisa. Queremos esse mesmo Cristo do ideário judaico. O pensamento humano pode se opor ao plano de Deus drasticamente, achando que está proferindo a verdadeira fé bíblica. Pedro não estava sendo mal intencionado, entende? Pedro não estava sendo deliberadamente mal no que ele fez, mas ele estava sendo movido por Satanás. Me refiro que ele não estava planejando ser mal contra Jesus, como foi o caso de Judas, também movido por Satanás. O caso de Pedro é bem diferente do de Judas, mas Satanás está operando aqui. Ainda assim, Pedro foi um instrumento de oposição ao propósito divino. Isso nos alerta, irmãos, para o fato de que nem toda ideia sobre o Senhor, que parece lógica, sensata ou até protetora, né? Porque Pedro queria proteger Jesus. Nem toda ideia que é protetora está alinhada com a vontade de Deus. Quando nós colocamos os nossos sentimentos, a nossa imaginação, a nossa cultura, a nossa lógica acima da revelação divina, corremos um risco terrível de resistir ao próprio Deus. Criarmos um Deus segundo a nossa imagem e semelhança. Por isso precisamos constantemente submeter a nossa mente à palavra, permitindo que ela reforme o nosso entendimento, em vez de tentarmos ajustar Deus às nossas opiniões. Terceiro lugar, irmãos, o caminho da redenção passará pela rejeição. Jesus foi rejeitado justamente pelos líderes religiosos, aqueles que, em tese, deveriam reconhecê-lo. Todos estavam esperando o Messias, mas os príncipes do povo foram os primeiros a rejeitar Jesus. Isso nos ensina que fidelidade a Deus não garante aceitação humana. Jesus não estava preocupado em ser aceito pelos líderes religiosos. Ele queria ser fiel. O discípulo de Cristo deve estar assim preparado. Ouça, você será mal compreendido por causa do Evangelho. Você será rejeitado por causa do Evangelho. Você será criticado por causa do Evangelho. E essa rejeição não é sinal de fracasso. É bênção. É bênção, irmãos. Esta rejeição, essa crítica é bênção, porque estamos no caminho correto, no caminho da verdade. Quarto lugar, devemos discernir e resistir a tudo que se opõe à cruz. Tudo que se opõe à cruz deve ser resistido, como Jesus resistiu na cara de Pedro aqui. Jesus identifica que a fala de Pedro é uma tentativa de o desviar. Isso nos mostra, irmãos, que qualquer pensamento, conselho ou influência de alguém que nos afaste da centralidade da cruz deve ser rejeitado. Jovens, jovens, ouçam. Não se venda para ser aceitado, ser aceito num grupo. Não se venda para que você seja recebido, abraçado. Hoje isso pode aparecer de muitas formas na nossa vida. Isso nos mostra que qualquer pensamento
que tenhamos, qualquer influência externa que tenhamos, pode ter o objetivo de nos desviar da vontade de Deus. O cristão maduro, que conhece a fé, que está caminhando com Jesus, aprende a discernir as falsas vozes. Vamos ao verso 34. Então, convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, disse: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue e tome sua cruz e siga. Aqui é a bronca. Vamos desfazer aqui as ideias populares. Como é que você está, minha irmã? Ah, pastor, Deus me deu uma cruz pesada. Aquele marido. Meu filho é minha cruz, pastor. Não é nada disso. Eu estou doente, pastor, essa é minha cruz. Não é nada disso. Não é nada disso que Jesus está falando. Jesus não está dizendo aqui, quem quiser seguir após mim, tome as suas dificuldades e me siga. Não é isso? Ele não está falando disso. O que é a cruz? O que é a cruz de Cristo? A cruz é símbolo de quê, irmãos? Hã? Morte. Morte. A cruz é símbolo de morte, de rejeição, de sofrimento. Jesus está dizendo, quem quiser me seguir, tome a cruz. Abrace a morte. Abrace o sofrimento. Abrace a rejeição. Veja que no verso que nós temos diante de nós aqui, nós temos uma construção muito interessante aqui colocada por Marcos, né? Estruturada por Marcos. Veja só, nós temos aí negar-se, tomar a cruz e seguir. Mais abaixo, perder a vida por causa de Jesus. Depois, não adianta ganhar o mundo e perder a alma. E depois, não devemos nos envergonhar de Cristo. Marcos nos dá 3 momentos importantes, 3 falas importantes para entendermos o que é o discipulado. O que é seguir Jesus de fato. São pontos importantíssimos aqui. Ele vai nos mostrar que negar-se é algo interessante de pensarmos aqui, viu, irmãos? Negar-se não é você abrir mão de quem você é. Jesus não está convocando ninguém aqui a abandonar sua identidade. Jesus não está dizendo que o povo de Deus deve ser uniforme na sua forma de falar, de pensar, de se vestir, de comer. Não é isso que Jesus está falando. Negar-se, perder a vida, não quer dizer isso. Jesus está falando de morte. Vá comigo para Colossenses 3. Vamos ler o verso 3 de Colossenses 3. Vamos ler juntos? O que é que diz? Porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Agora vamos ler o verso 5. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e avareza, e a idolatria. O que são as coisas terrenas que precisam de mortificação? São essas que Paulo está listando aqui. Paulo não está falando sobre comermos uma boa comida. Paulo não está falando em desfrutarmos de bons lugares. Paulo não está falando de termos alegrias terrenas aqui. Ele não está nos privando disso. Fazer morrer a natureza terrena é fazer morrer os pecados do coração. Vivermos da melhor forma nessa vida, não pecaminosamente, mas de modo santo.
O que Paulo está falando aqui é exatamente o que Marcos estava falando lá. Tim Keller escreveu um livro que eu recomendo que vocês leiam, A Cruz do Rei. E ele nos fala uma coisa interessante nesse livro. É um livro com a compilação de vários sermões que ele pregou em Marcos. Não tem um comentário do livro inteiro, mas são muitos sermões em Marcos. Ele diz o seguinte: toda cultura aponta para certas coisas e diz que se as conquistarmos e tivermos êxito em alcançá-las, então teremos uma identidade e saberemos que temos valor. É assim ou não? A cultura diz: você tem valor se você tem isso. Você tem valor se você possui isso. O que é que o ditado diz? Vocês lembram? Você é o que você tem. Isso é cultural. Ele continua: as culturas tradicionais diriam que não somos ninguém a menos que conquistemos a respeitabilidade e o legado de uma família e filhos. Há muitos cristãos que sofrem com isso. Não casou, não? Ah. Teve filho, não? Ah. O pior não é quem fala, o pior é quem absorve. Essa é a pior parte. Porque começamos a condicionar a nossa identidade a isso. Eu serei alguém se eu casar-me e tiver filhos. Se eu não tiver, e se eu não casar, eu não sou ninguém. Isso é cultural, isso não é bíblico. Certo? Isso é cultural, não é bíblico. A família é bíblica. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo, né? A família é bíblica, mas o que define a nossa identidade é o casamento e é o fato de termos filhos. Não temos nenhum registro que Paulo teve filhos. Nenhum. Será que Paulo não era um seguidor genuíno de Cristo? Será que a sua identidade não estava moldada por Cristo? Este é um modelo das culturas tradicionais que impõe isso. Se você não tem este padrão social, de família, você não possuirá a respeitabilidade necessária. Mas temos outro lado também. Já as culturas individualistas são bem diferentes, vai dizer Tim Keller. Ele diz: elas nos dizem que não somos ninguém a menos que conquistemos uma carreira que nos realize, que nos traga dinheiro, que nos traga reputação e status. Veja que esta segunda é uma solução imediata para a primeira, percebe? Se eu não tenho filhos, se eu não tenho casamento, eu me realizo onde? No dinheiro, no trabalho, nas conquistas. São duas tentações culturais. Eu não tenho uma realização familiar, mas eu tenho uma realização profissional. Eu cheguei muito longe. Essas duas perspectivas culturais, essas duas diferenças entre culturas, todas estas mencionadas, as duas não se baseiam nas Escrituras, no que aprendemos nas Escrituras. Jesus está ensinando, irmãos, o que é verdadeiramente ser moldado pelo Evangelho e ter a identidade do discipulado. O que é que nos caracteriza como discípulos de Cristo? Jesus vai ensinar o sofrimento, a negação e a obediência. Amém? O que nos caracteriza como discípulos? Sofrimento, negação e obediência. A cruz a ser carregada não é seu marido. Não ria não, meu irmão. A cruz a ser carregada não é sua esposa. Não são os filhos, não é o trabalho. Não são as enfermidades. A cruz que o cristão carrega é mortificar-se para o pecado e viver em obediência amorosa ao Senhor. Esta é a cruz. Como Cristo foi abatido, como Cristo sofreu, como Cristo foi rejeitado, essa é a nossa cruz. Por isso, irmãos, não tenhamos crise de aceitação. Não tenhamos crise de aceitação. Eu queria tanto entrar num grupo, mas eu não consigo entrar num grupo, então eu fico triste porque eu não entro no grupo. Isso não é o que te define. Quem te define é a caminhada com Jesus.
Isso é o que define você. Por isso, o cristão não deve envergonhar-se de Jesus. Lembremos que nós é que somos pecadores. Lembremos que é de nós que ele devia se envergonhar, irmãos. É de nós que ele devia se envergonhar. Não nos envergonharmos dele. Quando é no contexto que nós nos envergonhamos de Cristo? Deixa eu desfazer aqui algumas coisas da sua mente. Porque quando eu posso estar falando de envergonhar-se de Cristo, você pode estar dizendo assim, é quando eu não digo que eu sou cristão lá na faculdade, lá no trabalho, lá na vizinhança. Quando eu fico calado. Não é isso. Não é isso. O texto não está falando disso. O texto está dizendo que quando você não aceita a cruz, a rejeição, o sofrimento e a obediência, você está se envergonhando de Cristo. Como é diferente, né? A perspectiva do evangelho. Você percebe que o que Pedro faz, dizer tu é o Cristo, e depois toda essa costura de Marcos aqui, relatada pelo próprio Pedro, mostrando que a compreensão de Pedro é errada. Você percebe que isso está em nós? Percebe? Que a sua fala sobre Jesus está correta em termos gerais, mas à medida que nós aprofundamos a leitura do texto, a nossa perspectiva pode estar errada, especificamente sobre Cristo. Porque queremos um Cristo triunfante, que nos dê muitas vitórias, que nos livre de todas as nossas lutas, de todas as nossas angústias, e Ele é fiel para nos tirar de todas as nossas angústias. Ele sempre vai nos tirar das angústias. Esse é o discurso que o nosso próprio coração diz. Ele, a qualquer momento, vai me arrancar desse sofrimento. Enquanto Marcos está dizendo, não, negação, rejeição, sofrimento, vai permanecer na sua vida até o dia da volta do Rei. Pode acabar um aqui, mas começa outro ali. Não se surpreenda. Não se surpreenda. Já passou por isso, né? Acabou um aqui, começou outro. Acabou um aqui, começou. Já passou por isso, né? Acabou um problema aqui, começou outro problema. Quando você resolveu um outro, já está na porta batendo. Opa, agora é minha vez. Você assim, mas Jesus, quando é que vai acabar isso? Sem querer ser chato, irmãos. Na eternidade. Na eternidade. Não espere vida mansa aqui. Você não está no reino consumado ainda. Você não está no reino consumado ainda. Temos muitos cardos e abrolhos nesse mundo, irmãos. E não será diferente. O Senhor falou assim. E aí chegamos no verso 9, que é bem, ou melhor, verso 1 do capítulo 9. Depois de Jesus ter falado dessa questão da vergonha, Jesus ter falado de que adianta ganhar todo mundo e perder a alma. Você percebe o contexto disso agora? Quando Jesus diz o que adianta ganhar todo mundo e perder a alma? O contexto está em que os judeus esperavam um Messias triunfante que libertaria o povo e a prosperidade dominaria tudo. É nesse contexto que Jesus está dizendo, o que adianta ter tudo isso e perder a alma, ser movido por uma ideia diabólica a respeito do Cristo? As ideias de Satanás implantadas em muitos contextos cristãos não serão sempre que a gente vê à torta e à direita. Satanás nem sempre vai pegar um transexual e vesti-lo de Cristo e colocá-lo numa cruz, ou um transexual cuspindo numa cruz, ou fazendo necessidades especiais na frente de todo mundo. Nem sempre Satanás vai fazer isso. Na maioria das vezes ele vai nos dar uma concepção equivocada, sutilmente, sobre Cristo. E aí nós vamos dizer, mas ninguém me influenciou. Eu li na palavra e na minha concepção, Cristo é assim. Ele só precisa disso. Ele só precisa da sua concepção, do seu senso, para levar você para o erro. Percebe que a influência maior de Pedro, observe a pergunta, quem era a maior influência de Pedro durante todo aquele período? Quem era? Cristo, irmãos. Era a maior influência de Pedro. Ele estava ouvindo Jesus todo dia. Todo dia, o tempo todo, Jesus estava falando, ensinando, e Pedro estava ouvindo. E a sua compreensão ainda era muito ruim. Muito ruim. Tem vários professores aqui, neste auditório. Vocês sabem o que eu vou dizer.
Você dá aula àquela criatura todo semestre, todo semestre. Todo semestre ele está lá, olhando para você e balançando a cabeça assim. E anotando. E até fazendo perguntas. E aí chega o dia do exame, o dia da prova, aí você vai pegar a prova uma negação. Mas, rapaz, essa criatura me ouviu todo semestre, não aprendeu nada. Era Pedro. Muito pouco. A compreensão de Pedro era muito pequena. Jesus vai fazer, veja que coisa extraordinária no texto, irmãos. Jesus vai agora limpar a visão. Pedro ainda vê como árvores. Jesus vai limpar a visão. E aí entra o verso 1 do capítulo 9. O texto diz: Dizia-lhes ainda, em verdade vos digo, em verdade vos afirmo que, dos que aqui se encontram, o que é que diz agora, irmãos? Alguns há que de maneira nenhuma passarão pela morte, até que vejam ter chegado com poder. O pré-milenismo tem uma dificuldade muito grande com esse versículo. Porque se vai haver um reino literal de 1000 anos, alguns, pelo menos, desses apóstolos ainda precisam estar vivos. Certo? Até que esse reino de 1000 anos literais venha. Porque Jesus disse aqui, em verdade eu afirmo, dos que aqui se encontram, há alguns que de maneira nenhuma passarão pela morte, sem que vejam ver o reino. Vocês concordam comigo que é um texto difícil? Muito difícil. Mas a explicação dele está no verso 2. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro, quem mais? Tiago, João. Alguns deles, certo? Ok? Alguns que o verso 1 menciona. Não todos os apóstolos. Quais eram os apóstolos? Pedro, Tiago e João. O que foi que Jesus fez? Levou sós à parte. Aonde? Para onde? Para um alto monte. E foi? Esta é a explicação do verso 1. A glória manifesta de Cristo é a inauguração do reino. Por isso o amilenismo está certo. O reino de Cristo não é futuro apenas. Ele começou quando o rei veio. Quando o rei encarnou. A transfiguração aqui também remete à transfiguração de Moisés. Marcos continua ecoando o Êxodo, mostrando Jesus como o libertador, o profeta que Moisés prenunciou, o grande rei, o grande sacerdote, o grande profeta. A transfiguração de Jesus mostra aqui a vinda do reino. E alguns dos apóstolos não morreram sem ver. Eles viram. 6 dias depois do que Jesus diz no verso 1 do capítulo 9, os apóstolos viram Jesus transfigurado. Nós vamos entrar nesse texto da transfiguração na próxima semana. Mas esta é a explicação do versículo 1. Algumas aplicações finais, irmãos. Aprendemos agora com esta parte do verso 34 até o verso 1 do capítulo 9, que Jesus confronta diretamente a tendência humana de construir uma identidade a partir de realizações, a partir de status ou reconhecimento. Jesus confronta isso. A sua identidade não está relacionada ao que você conseguiu ou construiu nessa vida. Tanto em contextos tradicionais, como em contextos modernos, como nós vimos na menção a Timothy Keller, somos pressionados a sermos alguém. Nós chegamos nesse mundo, saímos do ventre materno, já escutando isso, você precisa ser alguém. Não é assim? Qual é a pergunta que fazemos a toda criancinha? Lembram? Veja como é a nossa cultura. Qual é a pergunta que fazemos às criancinhas? Quer ser o quê quando crescer? Como se ela não fosse nada. Entende?
Olha, você não tem identidade nenhuma, você quer ser o quê? Vai ter identidade. Ah, eu quero ser policial, eu quero ser bombeiro, eu quero ser médico, quero ser professor. Muito bem, muito bem. Quer ser alguma coisa. Como se a criança não fosse nada. Este é um conceito cultural. Vamos reformular a pergunta? Já pensou na sua profissão quando você crescer? O que é que você deseja fazer quando crescer? Mas a profissão de alguém não é a identidade do que a pessoa é, em termos cristãos. É. Já conheci um profissional maravilhoso, mas que por trás dele tem uma pessoa terrível? Já conheceu? Profissional maravilhoso, mas que por trás dele tem uma pessoa terrível. A profissão nem sempre corresponde ao que verdadeiramente a pessoa é. Negar a si mesmo é esta base de abraçarmos a identidade que o Evangelho tem para nós. O discípulo aprende que seu valor não está no que faz ou no que possui, mas como isso está presente na igreja de Deus. Os nossos ressentimentos muitas vezes estão relacionados ao que já fizemos e ninguém reconheceu. Não é? Este ensino nos liberta da escravidão da aprovação humana. Não precisamos da aprovação humana para termos uma identidade verdadeiramente cristã. Este ensino produz uma vida marcada, irmãos, por segurança espiritual e humildade. Segundo lugar, tomar a cruz não é suportar dificuldades, como nós vimos, comuns da vida, né? Mas assumir conscientemente um compromisso. Tomar a cruz é assumir um compromisso mortificador. Matarmos o pecado. Ouça, somos chamados a sermos santos assassinos do pecado. Certo? O pecado deve ser mortificado. O discipulado não é passivo. O discipulado não é superficial. O discipulado não é apenas ouvir, entender. O discipulado é uma decisão diária, contínua, de dizer não ao que é pecaminoso e sim à vontade de Deus. Isso quer dizer que você continuará lutando contra desejos desordenados. Continuará lutando. Isso quer dizer que você deve resistir à tentação e cultivar uma vida santa. O verdadeiro discípulo entende isso, que não há cristianismo sem cruz, nem santidade sem renúncia. Aprendemos também, irmãos, que ganhar o mundo pode significar perdermos a nossa alma. Há muitos cristãos fazendo isso, será? Negando os princípios da fé para ganharem o mundo. Satanás prometeu isso a Jesus, vocês se lembram? Posso te dar, se você prostrado me adorar. Satanás continua prometendo isso aos homens. Eu posso te dar. Você não precisa fazer um pacto com o demônio, como artistas faziam no passado. Não sei se fazem mais. Né? Mas vocês se lembram que muitas histórias rolavam sobre isso? Né? Fulano de tal fez um pacto. Né? Até o Fofão, coitado, tinha um pacto com Satanás. Né? Lembram disso? Até a Coca-Cola tinha um pacto com Satanás. Os crentes via lá, alô diabo, no rótulo da Coca-Cola. Não, Jesus estabelece um contraste absoluto. Jesus diz o seguinte: é possível, ouça, é possível você alcançar sucesso, riqueza, reconhecimento e ainda assim estar espiritualmente perdido. É possível. Sucesso, prosperidade, riqueza não é sinônimo de uma vida contínua em obediência ao Senhor. Essa advertência nos chama a avaliar nossas prioridades. Quais são as nossas prioridades? Ou seja, o que é que nós buscamos acima de tudo, irmãos? Qual é a nossa busca maior? Qual é o objetivo último da nossa vida? São as coisas daqui?
são as libertações das nossas cadeias de opressão que vivemos. Devemos tomar cuidado com isso, irmãos, porque isso pode se misturar com tantos sentimentos em nós. Ouça o que eu vou dizer. Se você cresceu num lar cheio de dificuldades financeiras, cheio de limitações, em todos os termos, você sabe o que eu vou dizer. A sua tendência é que no estado que você está, de maior prosperidade do que a sua família tinha, você dizer aos seus filhos: eu não quero que vocês passem o que eu passei. Eu vou investir todas as minhas forças, todo o meu recurso, tudo na minha vida, para que vocês tenham uma vida melhor do que eu tive. Isso não é mal. Isso pode ser muito bom para os filhos. Mas a pergunta que precisa ser feita é: este mesmo empenho existe com respeito à fé? Esse mesmo labor, essa força, esse esforço, existe em relação à fé? O cristão pode aprender a relativizar ganhos temporais à luz do valor infinito de sua alma. O Senhor tem abençoado o seu trabalho, louvado seja o nome do Senhor. Mas relativize isso. Como é que eu relativizo isso, pastor? Deus tem me dado isso, louvado seja o seu nome. Mas isso aqui não me define. Tudo isso que Deus tem me dado é uma bênção e eu louvo a Deus por isso. Bênção de Deus para a minha vida, bênção de Deus. Deus tem me dado esses bens, Deus tem me dado essa família, Deus tem me dado comida, Deus tem me dado roupa, Deus tem me dado tanto além do que eu preciso. Deus seja louvado. Eu sou muito grato por isso, mas não é isso que me define. A riqueza da minha alma é Jesus. Assim seremos ricos, irmãos. Verdadeiramente ricos na graça de Deus. Então, aprendemos que o discipulado verdadeiro, ele reorganiza toda a nossa vida em torno da eternidade, não em torno da temporalidade. Nossa vida está organizada em torno da eternidade. Isso é o chamado ao discipulado. Isso é o que aprendemos no versículo 1 do capítulo 9. O cristão aprende com o evangelho e vive isso. Então Jesus deixa claro que o discipulado envolve um posicionamento. Não é apenas uma questão interna. Não, no meu coração eu amo Jesus, Deus sabe. Mas o discipulado é uma lealdade visível. Todo mundo tem que ver que você é discípulo. Certo, irmãos? Todo mundo tem que ver que você é discípulo. Todo mundo tem que saber que você é discípulo. Em um mundo que frequentemente rejeita ou ridiculariza o evangelho, há, de fato, pressão para silenciar ou diluir a nossa fé. Mas o discípulo é chamado a permanecer fiel, sem se envergonhar do seu Salvador e da sua palavra. Sem se envergonhar do Salvador e da sua palavra. Faça isso aqui. Você está na empresa, você recebe dinheiro. Faça isso aqui, eu estou mandando. Isso aqui vai contra a minha fé e contra a Escritura, que diz isso, isso e isso. Isso aqui eu não posso fazer. Pastor, isso vai custar tão caro. Lembre-se, discipulado é rejeição, sofrimento e obediência. Não tem meio termo. Cruz é rejeição, sofrimento e obediência. Eu quero concluir, irmãos. O mesmo Senhor que anuncia seu sofrimento também define o caminho daqueles que devem segui-lo. Jesus pavimenta. Jesus está dizendo: eu sofrerei na mão dos sacerdotes, dos escribas, não é? Eu sofrerei na mão desses líderes, dos anciãos. Estou pavimentando. Vocês sofrerão também. Eu levarei a cruz. Vocês levarão também. Diferente da minha, mas levarão também.
Isso significa que não apenas cremos em um Messias que sofreu, mas somos chamados a uma vida que reflete esse mesmo padrão. Isso não é derrota, viu? Isso não é derrota. Isso aqui é muito interessante, irmãos, porque para o evangelho, perder é ganhar, certo? Para o evangelho, morrer é viver. É isso. Para o evangelho, sofrer é vitória. O curso do evangelho é diferente do pensamento do mundo. Precisamos perguntar com sinceridade ao nosso próprio coração: nós estamos seguindo o Cristo real ou uma versão moldada pelos nossos interesses? O Cristo que nós estamos seguindo é o Cristo das Escrituras? Se não é ainda, ele está sendo revelado a você hoje. Ele está sendo manifesto a você hoje. O texto nos ensina que há uma aparente contradição no Evangelho. Exatamente pelo que eu disse. Como assim servir a um Deus que é dono da prata e do ouro e agora ele me diz que eu tenho que perder para ganhar? Um Deus que criou tudo, possui tudo, tem todo o poder, toda a força, toda a soberania, me diz que eu tenho que morrer para viver, que eu tenho que sofrer para ser feliz. Que coisa é essa? Isso é um contrassenso. Como eu tenho que sofrer para ser feliz? As aflições desse tempo presente não se comparar com a glória que há de ser revelada em nós. Irmãos, nós precisamos aprender a viver com os nossos olhos nessa esperança. Na firme esperança que o Senhor nos ensinou nas Escrituras. O cultivo desse discernimento espiritual mais profundo nos fará entender que, assim como Pedro, por um momento, foi um instrumento de oposição ao plano de Deus. Sem perceber, nós também podemos ser influenciados por ideias que parecem boas, mas estão nos afastando da cruz. Parecem muito coerentes, parecem muito boas, parecem muito cristãs, mas estão nos afastando da cruz, da essência do Evangelho. Isso exige muita vigilância, irmãos. Meus irmãos, nem tudo que promove conforto, sucesso e aceitação vem de Deus. Nem toda proposta melhor de trabalho vem de Deus. Nem toda. As nossas escolhas devem nos aproximar de uma vida mais obediente, não mais desobediente. O texto nos chama a vivermos com uma perspectiva correta, eterna, gloriosa, com base no Evangelho da graça de Deus. Viver assim transforma a nossa maneira de enxergar as perdas. Você vai olhar para as perdas de outra forma. Você vai olhar para as dores de outra forma. Você vai olhar para o futuro de outra forma. Eu não quero dar um banho de água fria nos seus sonhos. Não quero. Não quero desanimar você. Mas eu quero lhe ensinar que a sua maior expectativa não é o que será da sua vida daqui a 20 anos em termos temporais, mas o que será da sua vida na eternidade. Essa deve ser a sua maior expectativa. Nós sabemos o que é a glória vindoura, mas nós não sabemos o que nos resta daqui a 20 anos aqui nesse mundo. Nós não sabemos. Mas a glória vindoura, nós sabemos. Eu quero usar aqui como ilustração a frase de Jesus, quando ele diz assim: não é a vida maior do que o corpo? A vida é maior do que o corpo. O que é a eternidade à luz da temporalidade? O que é o eterno, o incomparável, o indizível, o que a mente não consegue discernir totalmente diante do que nós estamos vendo e vivendo aqui? Esta salvação, irmãos, essa eternidade está garantida por Cristo para nós. E é que ele tem para você? Cruz. Cruz. Não viva abatido constantemente por expectativas humanas.
que podem ou não acontecer. É claro que nós vamos nos entristecer demais, nós vamos sofrer demais, mas à luz do Evangelho nós precisamos entender que o que é que Ele quer? O que Ele quer de mim? O que Ele quer me ensinar? O que é que eu devo esperar a respeito da consolação dele para mim, diante das dores, dos sofrimentos, das expectativas frustradas? Você pode estar aqui hoje, literalmente, com muitas expectativas frustradas. Eu tenho muitas expectativas frustradas. Você sabia disso, né? Todo mundo aqui tem, ou não? Quem não tem, diga amém. O seu marido vai frustrar suas expectativas. A sua esposa, seu filho, seu emprego, seus estudos, tudo vai frustrar suas expectativas. Porque Deus está nos ensinando na frustração que a nossa esperança, irmãos, é eterna. Ela é eterna. Ela é eterna. Você pode se perguntar por que Deus me deu um filho assim, por que Deus não me deu um filho como dá a todo mundo. Você pode perguntar por que Deus não me deu um marido como dá a todo mundo. Olha que você não sabe nem o que você está perguntando, viu? Talvez seja melhor ele ter dado mesmo. Você pode se perguntar por que eu não tenho um carro como todo mundo tem, por que eu não tenho uma casa como todo mundo tem, por que eu não tenho saúde como as outras pessoas têm. E a sua frustração girar em torno dos avanços, da prosperidade, das felicidades que essa vida pode dar. Se isso não tem a medida correta, você transforma o seu Deus em um ídolo. Porque não é isso que ele prometeu. Ele prometeu que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ele prometeu que nos sustentaria. Mas ele disse também: rejeição, sofrimento e obediência. Esta é a cruz. Eu quero terminar com uma palavra muito motivacional para você hoje. Você vai sofrer. Você vai sofrer. Cadê que ninguém fez assim? Cadê que ninguém disse eu recebo? Não teve nenhum glória. Olha, saiu um glória. Mas a doçura do Cordeiro nunca se apartará de você nas suas dores, nunca. Nunca. A presença doce do Senhor e o toque do Senhor. A Bíblia diz em Apocalipse que João, quando viu Cristo glorificado, uma visão tremenda, extraordinária, incomparável, se prostrou, perturbado, diante da glória de Deus. Cristo colocou a mão no ombro de João e disse: não tenha medo. Eu sou o primeiro e o último. Eu sou aquele que morreu, estou vivo pelos séculos dos séculos. Este é o seu Cristo. Este é o seu Salvador. Este é o Cristo revelado para nós. Vamos orar? Senhor bendito, obrigado pela tua palavra, Senhor. Preciosos ensinos, maravilhosos ensinos. Que o nosso coração seja cheio desta palavra para nos sustentar toda esta semana, Senhor. Seja glorificado na nossa adoração, seja glorificado na nossa pregação, seja glorificado no nosso culto, Senhor, seja glorificado na nossa vida, seja glorificado em cada detalhe da nossa existência. Nos ensine a vermos mais claramente, nos ensine a conhecermos mais profundamente. É o que nós te pedimos. Te oro, Senhor, por esta congregação. Quero orar pela vida da nossa irmã Fátima, por sua saúde. Senhor, tua serva tem enfrentado tempos difíceis na sua saúde. Tem misericórdia dela, Senhor. Restaura, Senhor, a sua vida. Dê-lhe os caminhos médicos, ou, Senhor, haja miraculosamente sobre tua serva. Nós te pedimos pela vida de Wellington, que tem ainda estado imobilizado, esperando a recuperação de sua perna. O Senhor tenha misericórdia do teu servo. Ajude Fabrícia, Senhor, nesses dias difíceis. Ajude as meninas. Que o Senhor fortaleça
nossos irmãos. Abençoe os jovens, Senhor, desta igreja, os idosos, os solteiros, as solteiras, com casamento ou com livramento. Que o Senhor ajude teus servos a caminharem segundo a tua vontade. Abençoa, Senhor, esta nação, abençoa nossa cidade, nosso estado. Nós te oramos assim, no nome bendito de Cristo. Amém e amém.